coragem e vigilância. Será que são coisas fáceis para colocar em prática? Vamos ver. Olá, meus amigos. Eu quero trazer uma história que aconteceu há cerca de 3.000 anos atrás. 1.000 e pouquinhos anos antes de Jesus nascer, o seu povo, o povo descendente de Abraão, os hebreus, estavam em um tempo assim. Já tinha morrido Josué, que os introduziu à terra prometida, que foi o sucessor de Moisés, e ainda não havia se levantado o profeta Samuel, e o povo não tinham líderes assim, né? Então, quem liderava esse povo eram os chamados juízes de Israel. Esses juízes não eram hereditários, eles eram levantados pelo próprio Deus. Tem uma história quando Deus levantou o juiz chamado Gideão. Como é que foi a batalha que Gideão teve que enfrentar para defender o seu povo? E isso é incrível como no Antigo Testamento mostra o quanto os hebreus foram preservados ao longo da história. É porque, claro, era deles que iria vir o Messias. Então, por mais que se levantassem para destruí-los, eles sempre eram preservados. Bom, mas no caso de Gideão, no capítulo 7 de Juízes, olha só o que aconteceu. Eu vou ler a partir do versículo 1 até o verso 3 para nós vermos a primeira coisa que aconteceu. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar a Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe, dizendo contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Ou seja, no começo tinha 32.000 soldados acampados. Deus mandou, quem está com medo, vá para casa. Desses 32.000, 22.000 estavam com medo e se foram. E ficaram só 10.000. Mas vejam como o medo fez e faz e sempre fará parte da história humana. É normal sentir medo. E da onde tirar coragem? Sabe que na vida nós somos obrigados, em muitas circunstâncias, a termos coragem. Mas o que é mais lindo na palavra do Senhor é que a coragem maior era conquistada não nas nossas próprias forças, mas nós temos que buscar em Deus as nossas forças. E não é fácil para o ser humano renunciar a isso, renunciar ao seu eu e buscar as forças não nele, mas em Deus. Tem um texto muito lindo que o apóstolo Paulo falou para seu discípulo Timóteo. Timóteo era um obreiro que cuidava da igreja de Éfeso e ainda jovem assumiu esse trabalho. E olha o que Paulo disse a Timóteo, inspirado pelo Espírito Santo, e essa palavra alcança a nós hoje. Fala assim em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, ou domínio próprio. Lembrem que o domínio próprio faz parte do fruto do Espírito? Toda essa coragem não vinha de Timóteo, não vinha de Paulo, não vem de Davi, não vem de Gideão, não vem de mim, não vem de você. A verdadeira coragem vem daquele que nos criou, que criou o universo, que criou todas as coisas, que para ele nada é impossível, que não está limitado ao espaço-tempo, aquele que manda nas leis da física, da natureza, nosso Deus onipotente e maravilhoso. A coragem vem do Senhor. Se esforçar no Senhor, esperar no Senhor. E todas essas circunstâncias das nossas vidas que exigem de nós coragem, e são muitas, e às vezes uma se sucede a outra, e isso às vezes nos traz a exaustão. Não precisamos ficar exaustos. Vamos descansar no Senhor. E na hora certa Ele nos encherá da sua força. E, além da coragem, o que aqueles soldados precisavam ter para lutar ao lado de Gideão? Olha só, continua o texto, também em Juízes capítulo 7. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Olha, já tinha saído 22.000, ficou só 10.000. E Deus disse: ainda tem gente demais. Olha só, desça com eles à beira da água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser esse irá com você, ele irá. Mas se eu disser esse não irá com você, ele não irá.
Assim Gideão levou os homens à beira da água e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. E o Senhor disse a Gideão: com 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Então vejam que loucura. Começou com 32 mil homens. 22 mil tiveram medo. E desses 10 mil, quando foram beber água, todos, a grande maioria, bebeu água sem vigiar. Se jogou na água, estavam muito sedentos, muito cansados, acampados em uma região árida. Mas 300, apenas 300, levaram as suas mãos à boca para beber água, olhando longe. Até na hora de beber água, eles não descuidavam do que estava acontecendo no horizonte, porque eles tinham consciência que estavam numa guerra. Assim, eu imagino, queridos, que hoje em dia nós precisamos também vigiar. E o que seria vigiar hoje em dia? Cristo ensinou os discípulos em Mateus 26:41, isso repete em Marcos 14:38. Vigiem e orem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse vigiar, aplicado ao nosso dia a dia hoje, é perceber como é que está a realidade à nossa volta. Vejam que aqueles 300 homens que beberam água, cuidando do que acontecia em volta, até na hora de beber água, assim nós, em momento algum, devemos descuidar o que acontece à nossa volta. É perceber o que realmente acontece, perceber quem realmente precisa de ajuda, perceber realmente em que áreas nós temos falhado, em que áreas nós precisamos melhorar. Tudo isso é essa percepção, essa vigilância. Vigiar, você que tem filhos, como está a vida do seu filho, a sua vida emocional, a sua vida espiritual. Muitos pais se importam apenas com o desempenho na escola, mas a vida é muito mais do que uma performance. Como está a vida dos seus filhos? Como está a vida dos nossos cônjuges? Como está a nossa vida, a nossa própria vida? Então essa vigilância constante faz parte da vida de um soldado. Então coragem e vigilância nos dias de hoje podemos e precisamos ter, e nós temos na palavra do Senhor muitos exemplos lindos e que Cristo nos ensinou sempre, vigiar e orar. Queridos, que essa história linda de Gideão nos encha de coragem. Aqueles 300 tinham coragem e vigilância. Era o suficiente para Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.